Vale a pena investir em previdência privada ou não? Olha só, tem muita gente que perde dinheiro por fazer uma alocação inadequada em previdência privada ou perde oportunidades por não fazer. Então vamos lá para um vídeo super importante, muito relevante para muita gente, e para falar sobre esse assunto eu vou trazer um dos caras que mais entende sobre previdência privada no país e que mais tem patente para falar sobre esse assunto, o Nelson Paiva, Wealth Planner e CEO da ED Seguros. Vamos nessa! Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da Empreender Dinheiro. Eu sou Nelson Paiva e vou falar aqui um pouquinho para despertar sobre previdência privada. Despertar algo que talvez seja muito importante para você. E a pergunta básica aqui é: por que previdência privada em 2024? Afinal de contas, o produto de previdência privada, independente de ser 2024, é um produto atemporal. Qualquer momento você pode começar a investir em previdência privada. E eu arriscaria dizer que se 95% dos brasileiros fizessem algum tipo de investimento em previdência privada, eles já estariam num caminho correto para conseguir realizar seu sonho futuro e também alcançar a sua independência e aposentadoria financeira. O produto previdência privada, ele é excelente, por exemplo, para quem está começando a entrar no mundo de investimento. Isso porque você pode colocar a sua contribuição mensal num débito em conta. Afinal de contas, o próprio Arthur já falou aqui dos comportamentos humanos, dos vieses que nós temos. Nós não precisamos todo mês com esse mecanismo pensar: eu vou tirar dinheiro do bolso e vou investir para o meu eu de amanhã. E essa automaticidade começa a criar um hábito seu que é extremamente importante no momento de você investir para os seus sonhos e para o seu futuro. Logo, previdência privada eu diria que é um caminho de entrada para você começar a se disciplinar para investir para o seu eu de amanhã. Agora, preste atenção. Quando falamos em previdência privada, falamos sempre de um produto que é focado de longo prazo, acima de 10 anos. E algumas pessoas já me perguntaram: poxa, mas o que é o longo prazo? O longo prazo é exatamente acima de 10 anos. E mais à frente eu vou te explicar por quê, principalmente pela questão tributária. Hoje no Brasil existem, basicamente, sob o ponto de vista de previdência privada, dois grandes tipos de previdência: o PGBL e o VGBL. O PGBL é Plano Gerador de Benefícios Livres e o VGBL é Vida Gerador de Benefícios Livres. O PGBL é indicado para quem faz o imposto de renda na modalidade completa. Isso porque ele tem um incentivo fiscal muito interessante. E me acompanhe aqui, por favor. Vamos dizer que você tem uma renda mensal de R$100 mil. Pelo modelo do imposto de renda do modelo completo, você pode abater uma série de custos que você tem, como, por exemplo, educação de filhos, saúde, etc. Ora, se você tem R$100 mil como o valor base da sua tributação para efeito do imposto de renda, você vai abatendo a saúde e a educação dos filhos, e a incidência do imposto não vai ser mais em cima dos 100, mas sim em cima dos 100 menos essas duas alíneas que eu falei. Ocorre que quando você investe em PGBL, em previdência privada, você também pode colocar para abater da base do seu imposto de renda em até 12% de tudo que você contribuir em previdência em função da tua renda bruta. Significa, no exemplo que eu estou dando aqui, que se você contribuir com R$12 mil por ano, considerando que você tem uma renda de 100 mil, você vai abaixar também a incidência, a base de cálculo para a incidência do teu imposto de renda. Isso é uma grande vantagem e é um incentivo para você investir para o seu eu de amanhã e ter um diferimento. Mas agora aqui uma grande dica. Para você potencializar todo esse efeito desse diferimento, porque você desconta da base do imposto de renda e você deixa de pagar ao leão um pedacinho do que deveria. O importante é você pegar esse pedacinho que você iria pagar ao leão e não vai pagar naquele momento e reinvestir.
Assim você potencializa o efeito do diferimento do imposto de renda no PGBL. O VGBL é um pouco diferente. Ele foi feito posteriormente ao PGBL para atingir as pessoas e incentivar as pessoas a ter uma poupança de longo prazo voltada para quem faz o imposto de renda no modelo simplificado. Eles possuem outras diferenças sob o ponto de vista da tributação. A tributação, quando incide sobre o PGBL, é sobre o montante como um todo, ou o valor se você saca parcialmente disso. E o VGBL é só em cima da rentabilidade que você teve ao longo do período. Ok, até aqui? Continue nos acompanhando no canal. Você vai gostar e aqui tem muita informação sobre planejamento financeiro, sobre o seguro, sobre previdência e tudo mais que você pode encontrar no mundo do planejamento financeiro. Alguns diferenciais eu gostaria de destacar aqui sobre a previdência privada. O primeiro deles é, como já citei um pouquinho antes, a tributação. Eu não me lembro ou não conheço de nenhum produto no Brasil que você escolhe a forma que você gostaria de ser tributado. Se lembra lá atrás que eu falei que é um produto voltado para longo prazo, acima de 10 anos? Pois é, você tem duas formas de tributação do imposto que vai incidir sobre o seu investimento em previdência privada. A primeira delas é o que chamo de progressiva. Você escolhe uma tabela de imposto de renda em que não importa se é VGBL ou PGBL, a incidência do imposto no momento em que você retirar algum dinheiro, parcialmente ou total, ou começar a receber renda no futuro, você tem uma alíquota de 15%. Ok? Então é 15% linear. Porém, existe uma outra forma de tributação que ela privilegia e reconhece o tempo que você deixou o dinheiro em previdência privada, que é a tabela regressiva, onde você começa com uma tributação de 35% e no final do 10º ano, veja que está vinculado àquele prazo que eu falei de longo prazo, você tem uma incidência só de 10% em cima do valor que você sacar na sua totalidade ou no recebimento de renda. Parece pouco, mas é uma diferença tremenda. Até porque quando você compara o investimento, por exemplo, com um fundo de investimento que você encontra no mercado financeiro que não esteja no mundo da previdência privada, a diferença só aí é de 5%, porque o tributo que incide, por exemplo, num fundo de investimento é de 15%. Isso faz uma grande diferença, principalmente a longo prazo. Uma outra característica importantíssima é que o produto de previdência privada não tem o come-cotas. O que é o come-cotas que existe nos fundos de investimento? É uma antecipação do imposto de renda que ocorre 2 vezes por ano, em maio e em setembro, se eu não me engano. A Previdência não tem essa antecipação, ou seja, o dinheiro continua ali sem você antecipar qualquer coisa, qualquer valor de imposto de renda para a Receita Federal. E isso é muito importante com o efeito no tempo. A outra grande característica dos fundos de previdência privada que diferenciam dos outros fundos no mercado financeiro é a portabilidade. O que é a portabilidade? Vamos dizer que você escolheu um fundo X com as características em função do seu perfil. Você pode ser conservador, moderado ou mais agressivo. E no momento que você fez essa escolha, você começa a investir nesse fundo de previdência vinculado a uma seguradora. Porém, ao longo do tempo, você não está satisfeito com a rentabilidade ou com a gestão daquele fundo e você quer mudar. O momento é simples, em previdência privada. Você faz uma portabilidade de um fundo para outro dentro da mesma seguradora ou então para outra seguradora. Você faz isso de uma maneira simplificada e online, com um detalhe importantíssimo quando você compara com outro tipo de investimento. Você não liquida a sua posição. Você, ao fazer portabilidade, onde você escolhe uma outra opção de fundo, que pode inclusive ter uma outra característica, ser um fundo mais agressivo em renda variável ou mais conservador,
você não paga imposto de renda neste movimento que você faz. Ao passo que no mercado financeiro, você precisa encerrar aquela sua aplicação, incidir imposto de renda e você reaplicar em outro lugar. Bem, quando você junta esses três componentes que eu destaquei aqui, que é uma característica do produto de previdência privada, tanto para PGBL quanto para VGBL, ao longo do tempo, há mais de 10 anos, dá uma diferença. Eu estou falando aqui de tributação diferente, como eu citei, estou falando aqui da portabilidade, que no momento da portabilidade você não tem a incidência do imposto de renda, e eu estou falando aqui do fenômeno de não ter o come-cotas. Você tem uma diferença para cima de 10 anos entre 12% e 15% do seu investimento. Olha, isso, quando a gente está falando de longo prazo, é uma diferença tremenda. Ocorre que, e uma outra coisa ocorreu em 2019, que eu diria que acelerou ou aperfeiçoou ainda mais o modelo de previdência privada. Em 2019, o Conselho Monetário Nacional permitiu que uma série de fundos de previdência privada fossem feitos de maneira mais agressiva, onde tivesse uma opção de você ter mais renda variável. Existem fundos, inclusive, que têm hoje praticamente 100% em renda variável, o que não era permitido no passado. Logo, a previdência privada, se você tem hoje vários fundos que são espelhados em fundos de investimentos que não estão no mundo de previdência privada. Tornou o produto extremamente mais competitivo e, volto a dizer, para quem investe pensando em longo prazo. Só tem que ter algumas características que a gente tem que pensar, algumas situações que a gente tem que pensar. Tudo isso que eu falei aqui seria para um novo entrante de previdência privada, que faz todo sentido, na minha visão, em 2024 e, volto a dizer, em qualquer outro momento da sua vida, pelos motivos que eu falei. Mas se você já tem previdência privada, como é que eu faço? Existe cerca de 1,4 trilhões de reais investidos em previdência privada no Brasil, dos quais, infelizmente, cerca de mais de 70% estão em fundos os quais não rendem nem o CDI. E isso gera uma percepção, no meu modo de vida, equivocado, quando se diz que o produto de previdência privada não é bom para o cliente final. Me desculpe, é um produto muito bom. O que acontece é que os fundos escolhidos para o investimento naquela época, e ainda hoje, não são bons. E isso tem uma explicação muito clara. Quando surgiu lá em 1993, se eu não me engano, o PGBL, logo depois o VGBL, quem dominava esse mercado eram os bancos. E os bancos simplesmente criaram fundos e, como não tinha competitividade, eles criaram fundos os quais a rentabilidade não era o maior compromisso com o cliente final. Logo, eles dominaram esse mercado de uma forma e vários fundos que foram criados não tinham grande performance. Se você chega para o dia de hoje, e principalmente com um ponto que eu citei recentemente, onde é permitido hoje ter fundos de previdência privada extremamente competitivos e até espelho do que existe hoje no mercado financeiro, a previdência privada, ao longo prazo, se tornou um tremendo investimento. E o recado final que eu gostaria de deixar aqui é: pense em previdência privada como uma grande solução que você, de forma automática, começa a investir no seu futuro, no seu eu de amanhã, e que também tem essas características que nenhum outro produto no Brasil tem. A previdência privada, se for bem aplicada dentro do seu portfólio de planejamento financeiro, é um tremendo instrumento para você alcançar os seus sonhos e a sua aposentadoria financeira. Fica de olho no nosso canal, que você sempre vai ter excelentes recomendações e provocações para você pensar no caminho certo. Muito obrigado e até o próximo.